Boa noite, loucos. Boa noite, loucas. Eu estou aqui recebendo o meu grande amigo André Bordini, é, que é uma pessoa maravilhosa, que tem uma riqueza de vida fantástica, que, que eu trouxe aqui hoje para que nós conversemos sobre a vida, sobre o que é, sobre o que é a vida, sobre o que é a gente viver, a gente conversar, a gente falar sobre coisas que são importantes, né? Então, por isso que eu estou aqui com hoje meu amigo André Bordini. Grande prazer, meu amigo. Que delícia, que delícia. É uma alegria, Daniel, estar aqui com você. Aham. Já há alguns meses que nós estamos ensaiando esse encontro. Sim, Finalmente. Chegamos nesse estúdio histórico. Histórico, é verdade. Não é? Que legal, cara. E você já me chegou falando de coisas que eu nem sabia, né? De coisas musicais, né? Coisas, né? Que A primeira vez que eu tive aqui, Aham. já se vão aí quase 40 anos, né? Tá. Numa gravação de uma trilha sonora de um documentário, Aham. né, do Cachaça, Do Cachaça. para um festival em Cuba sobre as condições de vida dos boias frias, etc. Tá. O César Suzigan. Naquela época tinha muito corte de cana manual aqui naquela região, né? E aí o César Suzigan, na época, me parece que fez que coordenou, né? Tá, A que coordenou. trilha, etc. Fez os arranjos. E eu era garoto, mas já tocava. Tá. Né? E vim fazer um cachezinho, né? Ah, que legal. Que bacana. Então é um Mas lugar aí, que sim, já tem uma esse história. estúdio aqui realmente tem uma história. Esse estúdio tem uma história que você passa aqui em frente e você sente. É que 38 anos, né? Você falou. Ó, É porque 85? 85, vamos lá. 85, sim, 38 anos. 38 anos que esse estúdio existe, né? Que foi fundado por mim e pelo César Suzigan, o Henrique Bart também era nosso sócio no começo, éramos nós três, e com a ajuda do meu pai pôs a grana, pôs um pouco de grana, o César também pôs, o César também ele já tinha um certo know-how, um certo equipamento, né? Mas aí você estava falando do João Gilberto, que tocou o violão pela primeira vez lá. Na verdade, eu te falei da música, né? Aham. Janelas Abertas. Janelas Abertas. Gravada pela Elisete Cardoso e que pela primeira vez se ouve lá no fundinho aquilo que seria a batida da Bossa Nova, né? Sim. A revolucionária batida da Bossa Nova. Eu falei que eu conheci, eu fui à casa do Guto Graçamelo, e ele falou que ele aprendeu muito com o João Gilberto um dia, que tinha feito um arranjo maravilhoso com o João Gilberto tocando violão e alguém tocando um clarinete maravilhoso. Aí o João Gilberto fala: abaixa esse clarinete aí, abaixa, não, tira esse clarinete aí. Acabou tirando o clarinete, porque era lindo o clarinete, mas só que não fazia sentido, né? Ele tava demais, ele estava fora do contexto. Tava over. Exatamente, tava over. Você sabe que essa coisa do over também é muito interessante, porque eu toco um instrumento, né? Hoje eu toco pouco, né? Mas eu, ao longo da vida, toquei um instrumento que é um instrumento solista. Tá. Né? Que é o violino. E as pessoas, elas tendem a achar muito interessante o violino. Sim. Muito bonito. Mas nem sempre cabe um violino. Nem sempre. Não é verdade. Então, não é assim, verdade. E às vezes, não, põe um violino aqui, aí você toca, mas você vai, faz, mas entende que não era o caso. Que não era o caso de um violino.
Coloca uma foto aqui, Matheus, por favor, uma foto de algum convidado que o nosso querido que o nosso querido convidado tenha indicado. Vamos ver. Teve um cara que você mandou para mim que eu nunca não conheço. O único que eu não conheço. Você mandou vários nomes, né? Como é que é o nome dele, ô Matheus? Vamos descobrir agora. Todos os outros eu conheço e já li, já estudei. É Heidegger, como é que é? Ah, tá aí. Isso, tá aí. Heidegger. Heidegger. Isso. Quem que é esse, quem que é esse Então, senhor? quando você me falou, ó, pega algumas referências para sua vida, etc. Então, Tá. Heidegger é considerado o mais importante filósofo do século XX, né? Tá. Publicou uma obra monumental, né? Que se chama Ser e Tempo, Tá. e que tenta, de alguma forma, descrever, fazer uma análise descritiva do que é a existência humana, Tá. do que é o ser humano, do que é a condição humana, do que é a existência humana, né? Aham. E como eu trabalho fundamentalmente com isso, quer dizer, eu sou psicólogo clínico, Claro. mas a abordagem que eu uso como ferramenta clínica no Aham. meu cotidiano é uma abordagem que surge, né, dos diálogos entre a filosofia heideggeriana, Tá. que é chamada de hermenêutica, Tá. ou fenomenologia hermenêutica, e a psiquiatria no final do século XIX e início do século XX. Aí entra Então, Freud, né? não, então. Aham. Na verdade, assim, Ah. o Freud, Tá. ele, e depois a gente até fala um pouquinho dele, né? Tá. Ele era um médico, um neurofisiologista, que, né, traz uma contribuição muito grande para, eu acho que para a história, né, Sim. da humanidade, Sim. porque ele abre espaço para a tematização, né, daquilo de mais próximo de nós, que são os desejos, a sexualidade, Sim. né, Aham. as experiências traumáticas, né, Tá. de que maneira, né, a gente lida com as nossas emoções, com os afetos, etc. e tal, né? Quando Heidegger publica sua obra, enfim, né, constrói a sua trajetória dentro da filosofia, o Freud já era também um ícone, Tá. né, já era Aham. um grande intelectual. Eles são contemporâneos. São Eles são contemporâneos. contemporâneos, tá. E com uma diferença, né, porque o Freud era judeu, Tá. austríaco, Aham. teve que fugir, né, da Áustria para a Inglaterra no fim da vida, já doente, Tá. né? Ele morreu em Londres, né? Mas a vida inteira dele, tudo que a psicanálise é produto de uma Viena do final do século XIX, início do século XX, né? Tá. Aham. E ele vai morrer em Londres perseguido pelos nazistas. Pelos nazistas. Enquanto que o Heidegger era um alemão Tá. de uma cidade do interior Que não era judeu. que não era judeu. E que foi filiado ao partido nazista, Tá. Entendi. que aderiu ao nazismo. Entendi. Então ele era a antítese do Freud. A antítese E, do aliás, Freud. uma grande questão sobre o Heidegger que se coloca, que é uma questão importante no campo das biografias e da historiografia e da ética, é que muitas pessoas não entendem como que esse homem, que foi o mais arguto examinador e descritor da condição humana, Tá. pôde ser nazista. Entendi.
Aham. Por Porque, quê? porque as pessoas pensam Porque que a filosofia dele Tá. é uma filosofia que está no fundamento de todas as correntes, por exemplo, da psicologia, humanistas. Olha que Entendi. coisa interessante, né? Então, Iluministas. assim, não Não necessariamente. iluministas. Não. Tá. Na verdade, assim, para quem conhece, por exemplo, Viktor Frankl, que foi um sobrevivente do Holocausto, Tá. criador da logoterapia, etc., né? O fundamento da Aham. logoterapia, do Viktor Frankl, etc., passa pelo Heidegger. Tá. Né? Hannah Arendt, que também era judia, foi para os Estados Unidos, fugindo dos nazistas, foi aluna do Heidegger Tá. e foi a grande paixão do Heidegger. E o Heidegger foi a grande paixão dela. Eles tiveram um caso. Né? Ele já casado, mais Aham. velho, ela aluna, brilhante, a mais brilhante das alunas do Heidegger. Tá. E assim, como pôde, né? Esse homem, movido pelas ambições acadêmicas dele, porque ele se filiou ao Partido Nazista, e assim que o partido teve oportunidade, o nomeou para a reitoria da Universidade de Freiburg. Tá. Né? E onde pontificava um grande filósofo, foi o mestre dele, o professor dele, que era um filósofo e matemático judeu, também chamado Edmund Husserl, Aham. e que também foi perseguido pelos nazistas, ele que também era judeu. Também era judeu. A grande obra do Heidegger, que é Ser e Tempo, ela foi dedicada ao Husserl. Ah, que legal. Né? Aham. Quer dizer, não existe Heidegger sem Husserl. Husserl é o trilho sobre o qual Heidegger construiu a sua obra. Né? E aí, depois já da Segunda Guerra, quando os nazistas, né, perdem a guerra, o Heidegger passa por um processo que aconteceu na Alemanha nos anos 40, né, fim dos anos 40, início dos anos 50, Aham. que era um processo que eles chamavam de desnazificação. Tá. Então, pessoas filiadas ao partido nazista, tal, mas que não tinham ligação direta com os crimes do nazismo, etc., passavam por uma espécie de tratamento, Entendi. né, de doutrinação para se desnazificar. Desnazificar. Né? Como o gay fazer um tratamento para o cara deixar de ser gay. É mais ou menos isso, não é verdade? É mais ou menos. Né? É mais ou menos e isso. aí o Heidegger se recolhe, ele tinha uma cabana na Floresta Negra. Tá. Aí na história da filosofia, isso vai ser chamado de o segundo Heidegger. Né? Tá. Que são as obras tardias dele e que são extraordinariamente profundas e lindas, e etc. Né? E aí um grupo de psicanalistas, psiquiatras suíços o convidam para realizar uma série de seminários Tá. que se estendem por 11 anos, dialogando, promovendo o diálogo entre as suas ideias hermenêuticas, ontológicas, a chamada ontologia, que aqui a gente não vai ficar falando disso, porque né, só para saber do que da ontologia heideggeriana e a psiquiatria, a psicopatologia, etc. Tá. Desses encontros vai nascer uma abordagem dentro da psicologia que é chamada de psicologia fenomenológico-existencial. Tá. Né? Então, assim, e é curioso porque o primeiro a fazer uma leitura psicológica e psiquiátrica da obra do Heidegger foi um psiquiatra chamado Ludwig Binswanger e que era discípulo do Freud. Tá. Era psicanalista também, como todos né, os grandes psiquiatras da época. Sim. Estudavam né, Freud, né, Charcot, Breuer, que são as referências contemporâneas do Freud. Né? Mas desse diálogo
entre a psiquiatria, a psicanálise e a ontologia heideggeriana nasce essa abordagem que, inclusive, na Europa até hoje, a chamada psicologia fenomenológica existencial, ela é um braço da psicanálise freudiana. Tá. No Brasil, já há muitos anos, ela adquiriu um caminho próprio e se desenvolveu teoricamente na academia, etc. Então eu trabalho com as ideias do Heidegger no trato, no cuidado clínico com o sofrimento existencial das pessoas, né? E continuo estudando, é uma obra de fôlego, que não é simples, né? Para eu conseguir entender alguma coisa em geral. São aquelas coisas que a gente tem que ler muito para entender, né? Na verdade, não é nem isso. Você precisa de alguém que traduza para você aquilo de certa forma, né? Então, há muitos anos, eu interessado nessas ideias e nessa abordagem, né, fiz a formação, a especialização em clínica existencial no Instituto de Fenomenologia do Rio de Janeiro. Há alguns anos eu fui para o Rio todo mês, fazendo esses cursos, né? Você sabe que eu já fiz terapia em eu como paciente, né? Em diversas áreas. E eu não conhecia essa abordagem. Essa abordagem eu conhecia. Eu já fiz psicodrama. Sim. Eu já fiz terapia corporal, né? Já fiz... Só terapia de louco. Só terapia... É só papo de louco. Jung, então, eu adoro. O Jung eu leio, o Jung eu adoro ler Jung, porque para mim é um cara mais fantástico, assim, né? Mas você está falando então de um cara. E quem que é o próximo aí, Matheus? E aí eu fui para o Rio desculpa, fazer essa formação, né? Pode continuar. E lá a gente tem contato, não só, né, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, na UERJ, como na Federal do Rio, na Federal Fluminense, como na PUC de São Paulo. Há muitas referências nacionais e internacionais, né, quando se fala do pensamento heideggeriano. Então, às vezes, até hoje, nós que queremos estudar abordagem, às vezes a gente frequenta aulas de filósofos especializados, né, em Heidegger, para que a gente consiga traduzir para o nosso trabalho um pensamento filosófico mais profundo. Então, uma obra que a gente estuda a vida inteira e não esgota. Entendi. Né? Mas assim, depois que a gente adentra essa compreensão descritiva própria da existência, né? E que vai dar origem àquilo que Sartre depois chamou de existencialismo, né? É um caminho sem volta. Sim. Porque é uma chave compreensiva de como se dá a existência que não tem volta mais. Não tem volta mais. Não tem volta. Eu tenho percebido isso também na minha vida. Que a gente vai e tem gente que fica tentando puxar a gente de volta, né? E a gente não volta mais. A gente só vai. Na verdade, a gente só vai. A gente só vai. E esse aqui, então, Nelson Rodrigues. Esse é o Nelson Rodrigues é uma paixão, né, da vida, né? É um cara, hein? Eu comecei a ler Nelson Rodrigues mocinho. Né? Comecei com a Flor de Obsessão, que é aquela coletânea do Rui Castro, de pensamentos do Nelson Rodrigues. Depois eu fui para A Vida Como Ela É, que é a coletânea de contos. Depois a Flor de Obsessão. Aliás, a Flor de Obsessão eu já falei. Depois tem a Coroa de Orquídeas. Depois tem a coleção toda de crônicas de uma vida inteira dele, de confissões, né? Que ele publicou ao longo da vida. A biografia dele, que é O Anjo Pornográfico. E, certamente, o Nelson Rodrigues é indubitavelmente um gênio. Sim, né? claro. É alguém que dentro de um texto
publicado em folhetim, né? Jornalístico. Uhum. Tinha um conhecimento acuradíssimo da condição humana, com todo o seu cortejo de dimensões trágicas, dramáticas, incoerências, antropológicas. Antropológicas, né? Então, assim, eu acho que ele é um antropólogo, acho que é isso que ele é. Ele é um antropólogo. Então, assim, e aí, antes mesmo de ser psicólogo, eu já era um leitor do Nelson Rodrigues, desde a adolescência, né? Tá. E um leitor meio obsessivo mesmo, né? Então, assim, e até hoje eu sou um leitor obsessivo, tá. E um releitor. Porque eu vivo relendo também a obra dele. Depois veio, né, o conhecimento da obra teatral, obviamente, que o fez ser esse grande, talvez o maior nome, né, do teatro brasileiro de todos os tempos. Sim. Mas antes disso, ele mesmo dizia que o alicerce do teatro dele era o jornal, as páginas do jornal. Entendi. É de lá que saía a grande dramaturgia dele, né? Tá. Então, assim, há muito de psicologia sim. na obra do Nelson Rodrigues. Há muito. E particularmente de aspectos muito específicos do modo de ser brasileiro. Ninguém descreveu melhor, né, o que é o brasileiro. A brasilidade. O homem médio. Exatamente. O homem médio, o homem comum do Brasil, né, em todas as suas nuances, etc., como o Nelson Rodrigues. Então, eu utilizo muito, inclusive no meu trabalho clínico, para compreensão do sofrimento existencial. Sem dizer que, do ponto de vista mais estético, a redação dele, a escrita dele é extraordinária. Extraordinária, fantástica. Né? E ele realmente tem uma leitura da natureza brasileira, né? Porque o Brasil é um país sui generis, né? O Brasil é um país que eu considero maravilhoso. Eu não estou falando sui generis pelo lado negativo, estou falando sui generis pelo lado positivo. Eu creio que o Brasil realmente tem uma mistura de raças e de culturas que faz com que o Brasil tenha uma riqueza. Eu conheço muitos lugares do mundo e não conheço nenhum outro lugar tão rico quanto o Brasil, em termos culturais. Eu não conheço. Eu diria que nós somos uma grande usina criativa. Sim, é isso aí. É isso aí. Então, assim, nós somos capazes de metabolizar tudo e produzir coisas novas, né? E, obviamente, né, alguém já tratou disso, que foi o Mário de Andrade, né? Sim. Os modernistas, quando falam da antropofagia, né, que a gente comia, a gente comeu tudo que nos formou, né, digeriu, né, e essa grande merda criativa, né? Exatamente, é uma merda criativa, mas é uma merda linda. Esse grande resultado, né, dessa digestão toda, né, deu isso tudo que está aí, que é extraordinário. Especialmente no campo da arte. Eu acho que essa vocação estética da cultura brasileira é única no mundo. Eu também acho que é. Porque, você sai na esquina, você vê cada coisa assim, artística, né? Você vê o cara tocando um violão aí na esquina. A gente poderia até dizer que o sujeito comum sobreviver no Brasil, ele tem que ser artista, né? É verdade. Ele tem que ser louco. Quem que é o próximo aí, Matheus? Vamos ver, depois do Nelson Rodrigues, quem mais aparecerá?
E assim, antes de passar para o Tom, Tá. né, ainda falando um pouco do Nelson. Nelson, quer dizer, você vê, né? O Nelson Rodrigues foi um gênio, Sim. indiscutível, Aham. um homem extraordinariamente visionário, enfim, né, profeta, né? Profeta. A visão dele do Brasil é uma visão profética. Mas, do ponto de vista político, durante a ditadura militar, ele teve algumas dimensões obtusas. Tá. Né? Ele foi o cara que ficou do lado da ditadura militar. Aham. Porque também Ele nada só- difícil ele acontecer só- ali, né? ele só era rompeu. realmente. Tá. Ele só rompeu com a ditadura quando o filho dele, o Nelsinho, foi preso, foi torturado. Só aí que ele percebeu realmente a dimensão. A dimensão do problema. Aham. Que ele achava que não existia tortura. Tá. Ele jurava que aquilo era a campanha da oposição, que não era nada disso. E aí levaram ele para ver o filho todo machucado e tal. Nossa. E aí, nos dias seguintes, ele publicou uma crônica pedindo ao general Médici Tá. que libertasse os meninos. Aham. Eu não sabia dessa crônica. Então, assim, até então, ele era o reacionário. Entendi. Que, aliás, é o título de uma das coletâneas de crônicas dele que o Rui Castro publicou pela Companhia das Letras. E sobre essa relação difícil que ele teve com o filho, o Chico Buarque fez aquela música Te perdoo por fazeres 1000 perguntas. Ah, tá. Que em vidas que andam juntas ninguém faz. Aham. Né? Esse eu lírico do Chico Tá. é o Nelsinho pro pai, pro Nelson Rodrigues. Eu Todo não mundo sabia. acha Ah, que é uma canção romântica, né? É. Parece uma canção Te romântica. te perdoo por ligares para todos os lugares de onde eu vim. Te perdoo por bateres em mim, por fazeres 1000 perguntas que em vidas que andam juntas ninguém faz, porque o filho estava na clandestinidade. Sim. Né? E te perdoo, o final da música é te perdoo por te trair. Que na verdade é um jogo de palavras com relação ao título de uma peça do Nelson, na época, que estava em cartaz, que era Perdoa-me por me traíres. Perdoa-me por trair. E que o Tristão de Ataíde, que era o Alceu Amoroso Lima, que era um intelectual com o qual o Nelson Rodrigues tinha uma certa rivalidade, uma rivalidade cordial, digamos assim. Né? Era uma competição. Não, na verdade, assim, o Nelson dizia que o doutor Alceu era uma das obsessões dele. Tá. E vice-versa. Né? Então havia ali uma certa riqueza brasileira de pensadores, né? Se a gente parar para pensar, havia os pensadores mais ligados à esquerda, né? Como o Tristão de Ataíde, que era um católico ligado às esquerdas no Brasil. Tá. Mas, por outro lado, você tinha um outro católico ligado à direita, que era o Gustavo Corsão, né, que era um grande intelectual também, grande articulista, etc. O Nelson Rodrigues, que era um pensador anticomunista, etc. Né? Então, assim, uma riqueza. O Otto Lara Rezende, né, que era outra obsessão do Nelson Rodrigues. Aliás, a peça Bonitinha Mais Ordinária tem um subtítulo, né? A peça chama Bonitinha Mais Ordinária ou Otto Lara Rezende. Ele colocou. Eu não sabia. Que legal. O outro nome da nome da peça. E aí essa peça, Perdoa-me por me traíres, que o Alceu Amoroso Lima dizia que era uma aberração a começar pelo título. Né, porque é um título aparentemente sem sentido, né? Sim. Perdoa-me por me trair. Sim. O Chico Buarque joga com as palavras e o último verso dessa música
Te perdoo por te trair. Interessante. Né? Então foi uma situação emblemática, né, do Nelson com o Nelsinho, que foi preso, muito parecido com o caso da Zuzu Ângelo, né? Que teve o filho também que desapareceu na ditadura, que era uma grande né, criadora de moda, e colunista, né? E o Chico também fez, né? Para Zuzu Ângelo, falando do desaparecimento do filho dela, né? Aquela música Quem é essa mulher? Quem é essa mulher que canta sempre este lamento? Né? Que é para Zuzu. E o Te Perdoo, né? Eu acho que é Te Perdoo o título da música do Chico, né? Se não me engano, né? Que ele fez descrevendo essa relação do Nelson com o Nelsinho, né? Então, assim, como que um homem como Nelson Rodrigues podia não ver aquilo que estava acontecendo, né? De tortura, né? De crueldade mesmo, né? Porque e era aí escondido. A gente pergunta, porque como que um Heidegger deu conta né? de se filiar a um partido como o Partido Nazista, né? É lógico que você vai imaginar, mas ele, a única vez que ele se referiu a isso, o Heidegger, ele falou que ele tinha ele tinha 3 opções. Stalin, Hitler ou Mickey Mouse. E que ele optou por Hitler. Né? Então, assim, como grande parte dos alemães daquela época, né? Então é interessante isso, né? Nós devemos, ao ler a obra de alguém, fazê-lo com o olhar crítico que se dá sobre a vida pessoal e as escolhas pessoais do indivíduo. Né? Então, por exemplo, Richard Wagner, que era um gênio da música, era antissemita. Né? Se notabilizou por ter ódio aos judeus e era o compositor preferido do Hitler. Né? Aliás, essas tropas Wagner, né? Que o Putin agora está né? em homenagem ao Wagner. Então, assim, durante muito tempo, agora apenas recentemente em Israel se abriu possibilidade de tocar Wagner. Então, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, a Orquestra Filarmônica de Israel era proibida de tocar. Não é nem que era proibida, eles não tinham a vontade de tocar Wagner. Por causa das vinculações históricas da música do Wagner, e que é uma música extraordinariamente linda, né? Você pega aquele prelúdio do Tristão e Isolda, aquilo de uma profundidade, um negócio extraordinário, né? Caravaggio, o grande mestre da pintura barroca, era um delinquente, era um homem assassino, jogador, enfim, né, um homem mau caráter né? Notório. Pablo Picasso estava longe de ser modelo ético para quem quer que seja, né? Então, assim, hoje um dos grandes debates na ponte entre a ética e a estética no campo da filosofia passa por isso também. Né? Quer dizer, ao ler a obra de alguém, deve-se levar em conta a vida pessoal e as escolhas pessoais ou não? Ou se deve abstrair disso? Então o Nelson é um exemplo disso. Fazendo aí a ponte com o Heidegger. E o Papo de Louco, você sabe que o Papo de Louco é uma história muito interessante para mim, né? Porque eu, como artista, eu sempre me considerei louco. Eu sou louco. Eu tenho consciência que sou louco. E as pessoas... O que é ser louco? Né? O que é ser louco? Então passa esse meu podcast passa por isso, por essa reflexão
O que é ser louco? Será que ser louco é ser algo ruim? Ou será que ser louco é ser apenas humano? Não é? Ou é ser artista? Nós que somos artistas, eu me considero louco mesmo. Eu já tive, assim, eu já fiz terapia com 25 terapeutas diferentes, tive mil diagnósticos, todos eles que se for pôr em um só, é que eu sou louco. E agora eu estou aqui com o papo de louco, com 60 anos, iniciando uma nova carreira de comunicador, né? Eu sempre fui comunicador no palco, né? Sempre fui músico, mas agora um comunicador profissional, né? Um comunicador profissional. Eu estou fundando aqui um canal, né? Você é meu quarto convidado, acho que quinto. E é muito interessante para mim isso. Nessa fase da minha vida, com 60 anos, mudar de carreira, virar um comunicador, um cara que fala as coisas e troca ideia com pessoas que sabem falar de coisas interessantes, coisas profundas, né? Me fala um pouco sobre a sua mediunidade. Você é médium? Então, na verdade, assim, eu Ah, venho de uma família espírita, tá. né? Tive toda uma vida dentro do espiritismo, etc., né? Aham, E quando se fala de mediunidade, o que se está falando é da capacidade de sentir coisas que estão na dimensão do mistério da existência. tá. Então, qualquer um de nós é, Tá. Aham. né? Qualquer um de Eu, nós. você, qualquer um de nós é. Aham. Né? A gente pode não usar essa palavra, pode não usar essa expressão, pode não se vincular a nenhuma religião específica, Aham. né? Mas cada um de nós que é capaz de perceber coisas imponderáveis, inexplicáveis, que estão na dimensão do poético, Tá. né? Aham. Da dimensão poética da vida, né? A gente pode dizer, porque médium é, em latim, né? É meio. Tá. Né? Então você sempre um meio, você fala assim, eu sou um comunicador, né? Aham. Cada um de nós é uma ilha. Tá. Cada um de nós é uma singularidade. Aham. Cada um de nós é, do berço ao túmulo, uma grande solidão. Sim. Sim. Né? E aí nós precisamos, por causa da nossa diferença irredutível, nós precisamos o tempo todo da linguagem para criar pontes que passem sobre esse lugar que é o comum entre nós. Daí que vem o comunicar, tornar comum. Né? Entendi. O Entendi. comunicador é aquele que Aham. tenta estabelecer algo comum entre. Tá. Né? Então, assim, a gente está sempre em trânsito. Né? Do ponto de vista temporal, nós estamos sempre entre aquilo que ainda não é para aquilo que já não é mais. Isso que nós chamamos de presente, né? Aham. Do presente, assim, que é esse instante, Momento, é que o é momento. instante inapreensível, Aham. né? É sempre um movimento Tá. daquilo que ainda não é em direção para aquilo que já não é mais. Que interessante. Né?
E aí, quando você faz quando a gente se comunica, né, a gente só se comunica porque nós somos singulares. Fôssemos seres idênticos, não precisaríamos nos comunicar. A É verdade. comunicação, ela é produto da diferença. Tá. Né? Aham, Então, interessante. quando você fala médio, né, é o meio. Nós somos sempre meios entre coisas, né? Mas nos últimos anos, eu tenho descoberto que, como diz o Woody Allen, que Deus existe, ele só não quer se envolver. Entendi. Ele só não quer se Ele envolver. não quer entrar nessa porcaria que nós estamos Isso. aqui. E aí é interessante porque as religiões, de modo geral, Aham. elas historicamente são muros. Sim, Né? O que são os templos? Né? Em geral, são sim, muros enormes, altos, sim. né, que nos Aham. separam. Né? Sim. E aí você começa a descobrir que o mundo não precisa de muro, precisa de ponte. É exatamente o contrário. Então, assim, eu sou judeu, eu sou muçulmano, eu sou budista, eu sou cristão, eu sou espírita, eu sou do candomblé. Né? Quer dizer, tudo que você é, tudo que você diz ser, te aprisiona. Porque se você realmente acredita que é alguma coisa, naquele momento você perde, você abre mão da possibilidade de ser tudo que você poderia ser. Entendi. Matheus, dá uma paradinha aí, porque eu preciso fazer xixi e a gente retoma. Só um minuto, então, falando sobre a sua mediunidade, né? É, realmente eu entendi perfeitamente o que você quis dizer, como eu também estou falando que eu estou me tornando um comunicador, ou seja, eu também estou sendo um médium, não é verdade? Sim, e assim, na verdade, Aham, eu conheci muitas coisas. tá. Eu tive perto de pessoas muito importantes no campo da religião, né, da paranormalidade, etc. Né? Aham, Então, eu, eu fui relativamente próximo do Chico Xavier aqui no Brasil, tá. e outros médiums importantes daqui. Aham, Eu fui para a Índia, né, e fiquei um tempo lá com alguns amigos aqui de Ribeirão Preto, né, especialmente Dalton Amorim, aham, né, na Índia com o Sai Baba. Né? tá. Estivemos lá junto do Sai Baba. Junto Né? com o Deva Miri também? Foi, Isso, Deva foi na isso, o mesma Deva foi na mesma viagem. viagem. O Isso. Deva foi na mesma viagem. Então, assim, vi fenômenos, vi de tudo. Né? Aham, E a vida nessa lida mais clínica, né, dentro da psicologia, com a dor humana, com o sofrimento humano, fez com que eu acabasse me interessando mais pela vida real do que pela vida futura. tá. Aham, Né? entendi perfeitamente. Assim, é como se o desafio não fosse conhecer o invisível, Tá. mas fosse encontrar toda a riqueza possível do invisível que só se encontra no visível. Nossa, agora até eu dei um nó na cabeça. Fala de novo aí. Então, assim, Aham, na verdade, o que a aham, gente precisa não é de misticismo, tá. entende? Aham,
O mundo, não adianta a gente ficar tentando descobrir o que vem depois da morte, se Deus existe, se os espíritos existem, se tem gente jogando comida fora e tem gente passando fome. É isso que importa. É verdade. Isso é o problema. É verdade. Né? Uhum. Se tem gente má, claro. se tem gente cruel, uhum. se há maldade, se há crueldade, né? Se há desamor, se há injustiça. Né? Então, assim, há questões mais imediatas que estão aí uhum. e que parece até ser um pouco cínico. Tá. Enquanto há tantas questões importantes e que precisam da nossa dimensão humana mais humana, a gente fica perdendo tempo com questões sobrenaturais. É verdade. E não que elas não são importantes, ou não existam, ou não possam existir, ou cada um tem a sua crença que quiser ter, né? Sim. Não é essa a questão. Mas eu, particularmente, uhum. eu, nesse momento da minha vida, eu estou mais interessado na vida do que na morte. Tá. Para mim, hoje, me interessam mais os vivos do que os mortos. Entendi. Né? Uhum. Mesmo porque a única realidade, né, aí a gente volta para o Heidegger, né, uma das contribuições da ontologia é mudar a noção do que a gente chama de realidade. Né? Enquanto que para uma física tradicional, iluminista, racionalista, cartesiana, Turbênicas? Real. Hã? É um 631. Né? O que é real é tudo aquilo que é visível, palpável, concreto, que tem massa, que tem volume, etc. Numa visão ontológica, existencial, Uhum. real Tá. é tudo que está acontecendo agora. Sim. Por quê? Porque o futuro ainda não é real. E o passado não é real mais. Então, esse deslocamento da noção de realidade do espaço para o tempo Tá. muda tudo, faz mudar tudo. Porque, na verdade, assim, eu não preciso morrer para ser eterno. Entendi. Eu já estou numa dimensão de eternidade agora, porque a única eternidade possível é agora. Então, se amanhã eu morrer e descobrir que eu não morri, que eu sou uma consciência, que eu sobrevivi, etc., o que eu, inclusive, torço realmente para acontecer, tem gente que pergunta, você acredita, né, na vida além da morte? Eu digo assim, ó, eu mais do que eu acredito, eu torço para que aconteça, que eu vou ficar muito feliz. Né? Porque se não acontecer também, nós não vamos ter uma consciência para saber. Exatamente. Então, é uma preocupação inócua. É verdade. Que não leva a nada. É verdade. De modo que, em relação mesmo ao espiritismo ou a religiões de modo geral, eu creio que eu tenho me permitido dar um salto. Tá. Mesmo ali, você não está preso aos dogmas. Não, eu não. Porque toda religião tem seus dogmas, né? Isso, não tem nenhuma que não tem. Inclusive assim, né? Mesmo o espiritismo tem. Sim, não, muito. Inclusive assim, eu não me sinto mais confortável hoje de dizer sou espírita, sou cristão, sou isso, sou espiritualista, não sou nada, eu sou tudo. Não sou nada, eu sou eu, né? Eu sou andresista. Eu tenho as minhas experiências, meu modo de pensar. Agora, parafraseando, né, até uma máxima do Cristo, né, vós sois deuses, fazei brilhar a vossa luz. Então, todos nós temos que ser capazes dessa antropofagia, né, de se alimentar de tudo aquilo que faz sentido para a gente, né, e criar o nosso
modo de pensar, É. né? Com espírito crítico, né? Sem estar aprisionado a nenhum tipo de amarra, de rótulo, Tá. disso, daquilo, né? Aham. Né? Mesmo porque eu aprendi com o tempo a não julgar absolutamente e entender que não tem como entender porra nenhuma. Que a nossa existência Aham. não é para ser entendida porque não tem como entender, né? A Tá. gente vai para um outro teórico importante, que é o Camus, que é romancista, que, né, escreveu, né, ficção, e que escreveu aquele ensaio importante, que é o Mito de Sísifo, em que ele fala do absurdo da existência, né? A Aham. existência é absurda. O Sísifo é aquele que sempre Isso, empurra, morra acima para chegar no fim do dia, a pedra volta de volta. isso é a existência. Esse é A a existência. existência é isso, Aham. né? O Bergman, com o filme O Sétimo Selo, Sim. ele é primoroso, porque o que é a existência? A existência é o seguinte, a gente nasce, a gente é lançado nesse mundo, cada um de um jeito, num lugar, É. sem nenhuma explicação. Aham. Um nasce no lugar mais maravilhoso, com uma família maravilhosa, cheia de conforto, o outro nasce desgraçado, terrivelmente, né, do nascer ao morrer é só desgraça na vida daquela pessoa. O outro é uma maravilha, vive 100 anos de alegrias, é uma beleza. Então, assim, não tem explicação. Não O tem mundo que explicação. está aí é absurdo e injusto. Sim. Ok? Isso que para mim é claro. Muito bem. Sim, Nítido. muito bem. Aí alguém dirá, como no Espiritismo, mas são as reencarnações. Então, mas você precisa acreditar nisso, isso é uma crença, precisa ter fé nisso, Sim. né? Aham. Não tem como você provar isso. Não tem como. Então é crença. É Uns crença. fazem sentido, tem Aham. aquela crença, outros não. Então não é algo que seja passível de ser universalizado. Entendi. Jamais será universal. Sabe? Jamais será Não universal. tem, e não precisa ser. E não precisa ser. Não precisa ser. Né? Porque você acreditando ou não acreditando nisso, a realidade prática da vida não muda. A vida é isso desde que o mundo é mundo. É verdade. Tá aí. É verdade. Né? A gente Bom, nasce, vive e morre. E aí o pronto. Sartre vai dizer, olha, a gente nasce por acaso, Coloca o vive Sartre por aí, por favor, insistência, Matheus. Coloca, né? vamos colocar o Sartre só para colocar a cara. Não é esse Aí. não. Esse aí. O homem nasce por acaso, vive por Jean-Paul Sartre. insistência e tem um encontro marcado com a morte. Tá. Essa é a vida, né? Eu estava falando do Bergman, lá do Sétimo Selo. Então o sujeito nasce, ele é lançado no mundo, começa o jogo. É um xadrez. Tá. Esse jogo acontece entre o homem e a morte. Sim. De um lado o homem, do outro a morte. E é um jogo muito diferente, porque é um jogo que todo mundo sabe quem vai ganhar no final. É a morte. É verdade. Então é um jogo que você não joga para ganhar, a não ser que você seja um tolo. Sim. Né? Qualquer jogo você joga para ganhar. Esse jogo da vida você vai perder, porque a morte em algum momento vai te dar um checkmate. Então o homem sábio é aquele que, sabendo disso, toda a estratégia dele é para adiar o fim. Tá. É para prolongar a partida. Aham. Ele não tem a ilusão de ganhar. Ele sabe que ele vai perder. Tá. E ele sabe que perdendo, tudo se esvazia de sentido, né? O Sartre vai dizer que o homem é sempre um projeto inacabado que só se conclui com a morte. Tá. Então, até o fim, nós somos seres da indeterminação, que somos livres para escolher o que quisermos. Então, quando eu coloquei o Sartre aí,
É interessante porque o Sartre e o Heidegger, o Sartre é como uma cria, né, digamos assim, Aham. é uma derivação, né? Sartre, Merleau-Ponty, Tá. né, e outros teóricos são derivações da ontologia heideggeriana, né? Ele, ele vai centrar a análise da condição humana na liberdade, né? Ele vai dizer que nós estamos condenados a ser livres. Tá. E até quando nós não escolhemos, não escolher já foi a nossa escolha. Então não tem saída, não tem escapatória. Não tem saídas, Tá. né? Mas não que a gente seja uma liberdade porra louca, eu posso tudo, não é isso. É muito interessante isso. Na verdade, nós somos livres para escolher nos libertar ou não de tudo que nos aprisiona o tempo todo. Essa é a nossa liberdade. Porque a condição natural da existência humana é o tempo todo você está preso, né? A Clarice Lispector disse que ao nascer chamaram-na de Clarice. Tá. E a partir daí nunca mais ela pôde ser quem ela realmente era. Olha que interessante. Porque ela teve que ser Clarice. Uhum. Então, a começar pelo nome, pelo sobrenome, pela história familiar, pelas projeções que nos atribuem, né? Que nos atravessam logo ao nascer. Então a gente vai tendo que dar conta de ser coisas o tempo todo que nos aprisionam. Mas nós somos o tempo todo livres para nos permitir aprisionar ou para lutar contra os aprisionamentos. Isso é nossa liberdade. Então, quando o Sartre fala que o homem é livre, não é que a gente, é livre, posso fazer. Não. Justamente porque eu não posso fazer quase nada, é que eu sou livre para lutar contra isso ou não. Essa é a liberdade do homem. Né? Sabendo que essa pedra nunca vai ficar no topo, como no Sísifo. Como Sísifo. Ela vai voltar. Que por mais, né, que seja injusto, que seja absurdo, que não tenha lógica nenhuma, porque a vida não tem, né? Cada dia a gente levanta, empurra uma pedra até lá em cima, sabendo durante todo o trajeto que ela não vai ficar. Que ela voltará. Por isso que, por cima de nós mesmos. Por isso que quando ele fala do mito de Sísifo, o tema do ensaio filosófico é o suicídio. Ele fala, quem é o suicida? O suicida é aquele ser humano que em algum momento se iludiu de que a pedra ficaria lá em cima. Tá. Ele fala, só se suicida o homem da ilusão. Entendi. O homem da realidade, ele jamais se suicida, porque ele não se ilude. Ele já sabe que a pedra. Ele já sabe. Já sabe que a pedra voltará por cima dele. Como diz o Manuel Bandeira, né, naquele texto Momento num Café. Lembra desse texto ou não? Não, não lembro. Quando o enterro passou, os homens que estavam num café, né, pararam todos e ficaram acompanhando com os... É mais ou menos isso. Acompanhando o cortejo que passava. Depois que o cortejo passou, todos voltaram para dentro do café. Eles estavam aprisionados à vida, absortos na vida. Tá. Um, porém, se percebeu num gesto largo e vagaroso, acompanhando lentamente o cortejo. Este sim sabia que a vida é uma agitação feroz e sem finalidade, que a vida é traição. E com respeito saudava o corpo que passava, já eternamente liberto da alma extinta. Manuel Bandeira. Manuel Bandeira. Esse não vai se matar. Esse sabe que a vida é uma agitação feroz e sem finalidade. É como o Macbeth, né? Sim. O William Shakespeare, na última
a última frase lá do Macbeth, né? Ele diz que a vida que o mundo é um grande palco, que nós somos esses atores interpretando personagens, transitando daqui para cá, de lá para cá, que a vida nada mais é do que uma longa narrativa contada por um tolo, impregnada de som e fúria e que não tem sentido nenhum. Shakespeare. Então, isso é existência. Agora, quanto mais apropriados nós estamos, né, dessa gratuidade, dessa imponderabilidade, desse descontrole próprio da vida, né, entendendo que as coisas são como são, que a nossa presença, em geral, é muito ínfima. Né? Sim. Quanto mais nós estamos apropriados da angústia da liberdade, né? O Kierkegaard, que é um pensador dinamarquês, que também é um ícone do pensamento existencial, precursor, viveu lá Kierkegaard morreu em 1847, se não me engano, então um pensador de 150 anos, dizia que a angústia é a vertigem da liberdade. Então, o homem, ele é angústia. Ele não tem angústia. Nós somos angústias ambulantes. Tá. O tempo todo nós temos que lidar com essa, né, com essa realidade toda, essa matéria-prima humana, que é desejo, culpa, sonho, frustração, luto, amor, ódio, paixão, prazer, saudade, desprazer, êxtase, saudade, né, aspiração, inspiração, né? Por isso que assim, a vida, eu falo assim, é esse tesão todo, né? Porque se não fosse isso, também não teria graça nenhuma, né? Não teria. Então, assim, né, se nós fôssemos máquinas perfeitas, programadas para acertar e ser felizes, isso, o Deus ex machina, né? Deus ex machina. Trágicos gregos, né? A vida não teria graça nenhuma. Então, o grande tesão da vida é esse repertório de idiosincrasias, de perturbações, né? O Nelson Rodrigues, aliás, costumava dizer que Deus prefere os atormentados. Interessante. Ou seja, os loucos. Né? Cá entre nós, né? Que horas são, Matheus? Eu já perdi o horário. 14. Hã? 14. Foi exatamente 1 hora. Gente. 1 hora? Vamos falar mais um pouquinho? Você pode? Você tem tempo? Sim, vamos lá. Vamos lá. Então vamos para o próximo personagem aqui, Matheus, por favor. Bom, né, o Sartre, né? A gente o Sartre a gente falou pouco, né? Mas assim, por que eu acho o Sartre interessante? Porque ele foi o pensador comprometido com as grandes revoluções e as causas sociais, né? Então não adianta nós sermos pensadores em Torre de Marfim, né? Lá, né, nos altares da academia, etc. Né? Foi o cara que deu a cara a bater, né? Então, assim, saiu pra rua, ele abraçou as causas, nem sempre tão populares, né? Que não teve medo de errar, né? Que elegeu a liberdade como tema fundamental da obra dele, nos trazendo também a liberdade como um fardo. Sim. Mas um fardo inalienável, porque nós não temos escolha. Não, a gente tem que ter. Então é livre, não adianta. É livre. E assim, não adianta se desculpar, porque nós somos responsáveis por nós. E cada escolha que a gente faz, como influencia o mundo, a gente é responsável por nós e por todo mundo ao mesmo tempo.
Sim. E assim, um homem que levou porrada de todos os lados, né? A Simone de Beauvoir, que foi a companheira dele a vida toda, tem um trecho de um livro muito interessante de memórias dela, que se chama A Força das Coisas, em que ela diz que eles viviam, às vezes, momentos de muito isolamento. Tá. Porque eles moravam num lugar em Paris que era habitado pela burguesia acadêmica, né, por uma certa elite francesa, mas que, como eles eram comunistas, esse pessoal os isolava. Então, eles não eram convidados, embora eles fossem burgueses, porque eram professores da Sorbonne, etc. Entendi. Eles eram acadêmicos, mas não eram aceitos pela burguesia. Pela burguesia. Né? Por outro lado, como eles eram burguesia, o operariado também olhava com desconfiança para eles, porque eles também não eram um deles. Entendi. Então eles eram pessoas que viviam num limbo. Os burgueses o renegavam porque eles estavam do lado dos proletariados. E os proletariados os renegavam porque eles eram burgueses e tinham uma vida burguesa. Então eles foram pessoas que passaram pela vida sem encontrar muito um lugar. Tá. Né? Viveram aquilo que muitos de nós vivemos, não é incomum, que é um certo sentimento de estrangeiridade. Tá. Sabe? O Camus, que foi contemporâneo do Sartre, foi companheiro dele, depois eles romperam, né? E ambos ganharam o prêmio Nobel, né? Ah, é? Ambos, ambos foram ganhadores do prêmio Nobel. E o Sartre, inclusive, recusou o prêmio Nobel. Ah, eu não sabia. Agora, o sujeito para recusar o prêmio Nobel precisa ser muito bom, né? Precisa. Tem que ser muito corajoso, né? Ele recusou o prêmio Nobel. Recusou o prêmio Nobel. Mas, enfim... Mas faz sentido, né? Porque dizia porque o prêmio Nobel, ele tem uma... Assim, o cara que criou, é um cara que criou a dinamite, né? Assim, ele criou o TNT, ou seja, esse cara matou muita gente. E depois ele criou esse prêmio. A criação dele matou muita gente. Matou muita gente. Porque originalmente, sim, né, pelo menos é o que dizem, né? Ele criou assim para construir estradas de ferro. Pode e aí ser. começaram a usar para guerra, né? Como os fogos de artifício na China, com a pólvora, que foi uma criação dos chineses, para festa, e que o ocidental foi lá e transformou em arma de fogo. Então, assim, mas de qualquer maneira, o Camus dizia: fosse o homem apenas homem sem mundo, isso não seria absurdo. Fosse o mundo apenas mundo sem homem, isso também não seria absurdo. O absurdo nasce do encontro entre o homem e o mundo. Tá. E que é pautado pelo desencontro, porque a gente morre sem se encontrar. É verdade. Né? É verdade. Nós somos por incompletude até o fim. A gente morre e não se encontra. E você é um psicólogo falando isso para mim, que estou passando por uma separação, agora eu vou chorar. Ai. Mas eu tenho. Mas é isso. Mas eu sei que então, mas é interessante. Eu sei que é isso. Porque você está vivendo justamente a quebra de uma idealização romântica. Sim. Ninguém é de ninguém. Claro que ninguém é de então, assim, né, a gente encontra pessoas pelo caminho, não pode obrigá-las a ficar conosco, não podemos nos obrigar a ficar com elas, né? Os sentimentos mudam, as paixões mudam, os anos mudam, né? O meu grande amigo, que de Ribeirão também, o Golfeto, economista. Sim, o Golfeto. O Golfeto tem uma frase que eu acho assim genial. E o Golfeto está entre as pessoas mais inteligentes que eu já conheci pessoalmente. Tá. Eu não o conheço pessoalmente. Ainda não o conheço pessoalmente. Assim, os encontros que eu tenho com ele, agora ele anda mais adoentado, então eu não o vejo, né? Mas eu tenho muito carinho por ele e creio que seja recíproco.
E todos os encontros que a gente teve ao longo da vida, eu sempre aprendi muito. E tem uma frase dele que eu gosto tanto que eu decorei, que ele diz assim, de uma crônica dele, que ele diz que os anos nos ensinam coisas que os dias desconhecem, nos dando um patrimônio chamado experiência. E que objetivamente não vale nada. Porque quando nós o acumulamos em boa quantidade, já não há mais tempo de fazer nada com ele. Que legal. Vicente Goffreto, sabedoria ribeirão-pretana. Então, assim, isso. Quer dizer, quando você fica bom, tem que morrer, porque passou a vida. Passou a vida. É. É uma sacanagem, né? É uma sacanagem. A gente podia ser É uma sacanagem. como aquele filme, né? O fabuloso caso de... Ah, o cara que nasce velho, que vai voltando, isso. né? Esqueci o nome, é com o Brad Pitt. Isso. É com o Brad Pitt. É. Benjamin Button. Benjamin Button. Podia ser assim, né? Isso, a gente podia... O cara nasce velho e vai ficando cada vez mais novinho. Isso. É isso aí. Exatamente. Mas não é, né? Então, assim, quando você me pediu para colocar algumas referências e tal, eu acho que o Sartre é uma inspiração, principalmente nesse mundo, sei lá, meio precário, né? Eu considero o mundo contemporâneo muito precário. Defina melhor. Defina melhor essa precariedade. Olha, eu vou... Eu sei que é difícil. Eu vou ser assim, talvez didático, né? Tá. Você, como Sartre, colocou o cara a bater. Eu acho que nós estamos vivendo um mundo precário de inteligência. Eu acho que a gente está na primazia da burrice. Ah, isso concordo. Né? Eu acho que isso eu concordo plenamente. A gente vive a primazia de uma mediocridade burra e obtusa. Então, assim... É verdade. É verdade. É isso. E é uma coisa com que nós não temos como lidar com isso. Nós não temos como mudar isso exatamente. Porque pensa-se na escola, pensa-se na educação, né? Pensa-se pensa-se no diálogo. Mas parece que a gente não consegue sair desse labirinto, que é essa burrice dominante. Sim. Né? Que na verdade é isso, a burrice domina. Né? É isso que eu percebo. E aí a gente volta para o Nelson Rodrigues. Né? O Nelson Rodrigues diz que haveria um dia que o mundo seria dominado pelos idiotas. Né? Já chegou, não pela competência, mas pela superioridade numérica. Né? Então, sim. Os idiotas são uma indiscutível, uma inquestionável, eles detêm uma inquestionável superioridade numérica, né? Sim. E aí é isso que está aí, né? Ocupando todos os postos dos mais... Você, como é psicólogo, sabe que esses termos vão mudando, né? Por exemplo, idiota já foi um termo que foi usado para outras coisas e agora é usado como nós estamos falando aqui. Pela obtusidade, também. Né? É o sujeito parvo, né? Tolo, né? O imbecil também, né? E aí vão mudando os termos, né? Sim. Mas na verdade não muda muito assim, ou seja, no fundo é o louco. No fundo nós estamos falando do louco. Né? Não, mas eu acho que nesse caso mudou bem, né? Mudou. Você, como é psicólogo, você está melhor do que eu. Muda. Aliás, hoje em dia já não se chama o louco de louco, né? É verdade. Então, existe depois do movimento antimanicomial, né, do Michel Foucault e etc e tal, o que eu acho muito bom, né? Sim. Né? Que é loucura? Loucura é um conceito histórico, né? Cultural, né? A serviço de infinitos interesses, né? Sim. Tanto que a psiquiatria até hoje é uma área da medicina muito obscura, labiríntica. Ela é. Né? Ela é. E há muito preconceito, né? Então, assim,
a pessoa, ela dificilmente fica à vontade para assumir, por exemplo, um adoecimento psiquiátrico. Sim. Né? Porque assim, todo mundo aceita o adoecimento do fígado, do pâncreas, né? O diabético, né? O cara quebra o braço, né? Ou Isso. seja, quebrei o braço, né? Sim. Beleza. Isso. Mas o adoecimento hipertenso, psiquiátrico, né? realmente a pessoa ela não quer assumir, é verdade. Não é que ela não quer assumir. Isso causa vergonha. Tá. Por quê? Porque há uma tendência à moralização do adoecimento psiquiátrico. Entendi. E isso está dentro desse bolo aí que eu acabei de falar, que é a primazia da ignorância. Quer dizer, num mundo precário, né, de uma multidão de pessoas parvas, Sim. né, ninguém vai entender mesmo. Claro, então, assim, ninguém vai é o entender. senso comum, são os clichês do senso comum, Sim. as determinações. Né, As pessoas elas não conseguem nem sequer arranhar a superfície dessa realidade. Não conseguem nem sequer então, arranhar. assim, é um mundo superficial, burro, banal, né? Então fica tudo muito difícil. A parte boa é que a vida é como uma pirâmide, né? Então você chega lá no topo e depois começa a descida em direção ao fim. Então, assim, se piorar muito, não é problema nosso, porque nós já vamos ter morrido. Então, essa é a parte boa. É verdade. Nós pegamos uma fase legal. É verdade. Né? Eles se virem, né? É verdade. Eu não penso muito no. Eu creio. Você sabe que eu creio também que eu vivi uma época muito boa. A gente pegou uma parte boa. Eu sou de 63, eu sou de 63. Cara, a minha vida foi legal pra caramba. Esse aqui se fudeu, ele tá falando que ele aqui se fudeu, que ele tem 21 anos. Ele tá vendo que ele tá numa época pior que a nossa, eu acho. Então, assim. Mas assim, isso também é o nosso olhar. Claro, é verdade. Mas a gente só consegue ver com o nosso olhar. Eu não consigo ver o mundo com o olhar dele. Claro que não. Então, a partir do meu olhar, sim, né, quando o espetáculo estiver muito ruim, eu já vou ter saído da plateia. Sim. Para virar um monte de ossos. Felicidade. Para virar um monte de ossos no fundo das catacumbas. Então, assim, né? Agora, ok. É isso aí, existe também uma tendência, desde que o mundo é mundo, né, de um olhar negativo sobre as mudanças, etc. E tal. Mas eu creio mesmo que nós não estejamos padecendo desse mal. Tá. Sabe? Porque houve um tempo em que a juventude nos ensinava coisas. Tá. Né? Então, quando você vê, né, você imagina, a gente falou do Alceu Amoroso Lima, que era o Tristão de Ataíde, e o Nelson Rodrigues tinha uma implicância com o Alceu Amoroso Lima, porque ele tinha uma visão romântica da juventude. Ele era um homem velho, idoso, né, católico, de esquerda. Inclusive o Tristão de Ataíde tinha uma filha carmelita. Freira, carmelita, calça, aquela coisa toda. Então era um homem que tinha um pé no medievo, né, digamos assim. Mas ele tinha uma paixão pelos jovens. Ele falava do poder da juventude, do arejamento que aquela juventude estava trazendo para o país, e etc. e tal, né? E hoje, nós que estamos a caminho da idade provecta... Né? Provecta é ótimo. Né? Entre os 50 e os 60, digamos assim, né? A gente não consegue ver muita inspiração na juventude. É verdade. Né? A gente não consegue olhar e falar, meu, cadê esse tesão que essa galera... olha o que eu estou aprendendo com ele. Mas não é que a gente não queira. Mas é porque
eu creio que essas gerações estão muito precarizadas. Inclusive, me parece que em grande parte das situações é uma juventude que encaretou, né? Ficou pior, ficou mais careta, mais conservadora, menos crítica, menos inteligente, mais julgadora, mais, sabe assim, reacionária, mais egoísta, sabe assim, uma coisa mais Faria Lima. Assim, entendeu ou não? Mais Faria Lima? Claro, cara, Né? claro que eu entendi. Eu Então, com 60 anos, eu estou me sentindo na plenitude da minha vida. Então, Coisa assim, que eu não, quando eu tinha 20, eu não me sentia. né? Então, Uma coisa você estranha. pega aquela juventude que nós não vivemos, que a gente é posterior a isso. Mas vamos pegar uma geração 20 anos antes da nossa, que é a geração Woodstock. Tá. O pessoal que está hoje com 80 anos, 85 anos, 75, né? Tá. O pessoal da Tropicália aí, que hoje está com 81, 82, né? Esse pessoal é um pessoal Beatles, que revolucionou né? o mundo. Elvis Presley, tudo isso, né? Sim, revolucionou. Ok? Naturalmente, a gente pegou um pouquinho da ressaca disso. Sim. E que parece-me que nos oxigeniza um pouco. Areja, a gente é mais, né? Sim. Né? A gente enxerga isso, a gente enxerga isso. E aí a gente tem visto uma juventude assim, tacanha, conservadora. Tá. Sabe? É desprovida de grandes sonhos, de utopias, né? De grandes né? Transformações estéticas, éticas, políticas. Não. Né? Hoje o grande projeto de vida é o projeto pequeno burguês. Né? É verdade. Então, assim, é como se a gente estivesse vendo aí um recrudescimento, né? Do conservadorismo, do fechamento de mentalidade. Sim. É triste, mas tudo bem. É triste. Ela vi. André, querido, vamos nos despedindo então, né? Acho que... Aí outro dia a gente vem falar do Tom, Isso, Tom Jobim, a gente vem falar dos outros artistas, o outro dia você vem com seu violino, ou com seu bandolim. Sim. Foi um grande papo, foi um grande barato. Me dá um abraço. Eu que agradeço o convite e estaremos aqui Estaremos em outras situações. muitas vezes. Tá bom? Muitas vezes, se Deus quiser. Obrigado. Tchau, galera. Tchau, Papo de Louco. Tchau. É nóis. Dá tchau de novo aí, porque... De novo então. Tchau. Até. Tchau, rapaziada do Papo de Louco. Até a próxima.